Agora, quando chegamos aqui era só mosquito. Chegamos aqui, levamos 3 dias de Santa Catarina aqui num caminhão, né? Mas viemos em 2, 3 mudanças. Nós viemos. Depois, mais tarde, veio os grileiros, grilar as terras, daí nós tivemos que enfrentar. Mas há 50 anos atrás aqui não era fácil não. Meu pai veio na Revolução de 24, daí ele ficou aqui no Botu, né, com a minha avó. Daí ele ficou trabalhando com meu avô e a minha mãe já era mocinha, né, daí eles se namoraram, casaram e ficaram o tempo morando com meu avô. Em Ipiranga, as nossas terras eram muito fracas, já não produzia muito. Serviço braçal, né? Então meu pai queria uma terra nova para trabalhar. Aí viemos e ficamos na beira do rio Jacutinga, hoje Guaraniaçu, né? Fazendo safra de porco. Mas era muita pedra, muito difícil. Então eles queriam uma terra mais favorável para trabalhar. Aí naquele tempo não existia transporte aqui de caminhão, era só carroção. Né? Um carroção desse na beira do rio, cesteando, e eles tinham ido caçar, na volta pararam, conversaram com o carroceiro e contaram a história, né? Que moravam ali, mas estavam querendo achar outra terra. Ele falou, olha, na região da Encruzilhada, a terra é boa e não tem pedra. Aí eles resolveram vir, montaram a cavalo, os 3 lá e vieram. O meu pai, quando veio daqui, vieram de carroça de Santa Catarina para cá. Levaram 42 dias de carroça. Duas carroças e 6 cavalos. Então, quando um cansava, aí um dia ele estava dormindo embaixo da carroça. Daí ele bateu a cabeça no parafuso, aí ele falou assim, ó, o dia que eu tiver uma propriedade minha mesmo, nunca mais vou sair daquele lugar. E foi aqui que ele, o primeiro lugar que ele chegou foi aqui. Que ano? Foi aqui, ele entrou aqui em 42. Ele veio aqui da central para cá, ele que abriu a picada aqui, que abriu a estrada. Daí quando ele veio aqui, montaram um moinho aqui, 3 km para trás, e o falecido avô, montaram um moinho ali. Até hoje, se ele ainda tem vestido moinho lá, ali na cachoeira. Moinho? É, moinho de Moefubá. A turma vinha lá de Santa Teresa, Céu Azul, tudo ali no moinho dele. Aqui nós compramos, né, do ano que Para morava. chegar aqui, nós viemos por uns carreirinhas só. Só tinha carreirinha por baixo no Taquará. Mas dá pé com Daí o volta e cargueiro. meia tinha um vizinho, assim, dos vilandes, dos tudo. Volta e meia tinha um vizinho na beira Dispostinho. daquelas picadas, assim, de Taquaral, assim, daí fomos vindo. Aí chegamos aqui. Moramos em Porto Velho, ali na Fulanchupi, 3 anos. Aí viemos de a cavalo para a costa do Iguaçu, no tempo daquela revolta lá do Lupião. Atravessamos o Iguaçu a nado, os cavalos, não tinha balsa. E chegamos na 3 Barras ali, tinha um morador só. Aí não deu para ficar porque não tinha recurso de nada. Saímos de lá para vir olhar aqui. Aí gostei, aí depois viemos. Tivemos 6 dias de a pé, puxando o cargueiro, a mudança, para chegar aqui, em 57. Aqui não tinha nada, era mato. Tinha aquele ranchinho ali, que era um poceiro. Ali eu dei para ele,
uma gaitinha de 8 socos por essa posse aqui, os 11 arqueiros. Porque naquele tempo não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, né? É por isso que aumentou a família. Nós chegamos aqui, era no machado e na foice, então eu roçava um tanto, ia lá com o machado e derrubava. Aquilo, árvore que nem esses eucalipto aí, coisa assim, a gente derrubava. Não tinha esse negócio de motosserra ou o quê. Então a gente derrubava tudo no machado e depois queimava, ficava a madeira grossa, sabe, ela não estando bem seca, ela não queima bem. Ficava aquela gaiola de garrancho de coisa assim, para plantar que a gente fazia. Ia lá, cortava aquela gaiada, tudo em pedaço pequeno, e ajuntava, fazia aquele monte e ponhava fogo depois. Então ia limpando os lugares de plantar arroz, feijão, milho. Isso levou anos, levou tempo. Mas Santa Teresa foi feio. Aqui, essa parte aqui era só planta, quando as pessoas plantavam, mas não tinha nada. Quando eu tinha 7 anos, eu estudei numa escolinha ali embaixo, onde tem a capelinha ali, tinha ali, estudar, nós morávamos, aqui é pertinho o sítio aqui, nós vinha a cavalo para ficar ali, estudar até de tarde para ir para casa de novo. O pai vinha buscar nós. Era um Deus nos acuda aqui. Nós éramos 14 irmãos. Daí, depois o pai resolveu se empregou na DNR, já, Santa Teresa estava formado já. Daí nós casou, portei para cá e nunca mais saí daqui. Já foi quase 60 anos, mais ou menos. Porque Não tinha nada. não tinha nada. Porque aqui é o seguinte, Santa Teresa começou com uma população de uns ervateiros. Era a fazenda Barte que tinha aqui. Eles tiravam erva. E aí eles criavam acampamentos para o pessoal que trabalhava, que trazia gente da Argentina, do Paraguai. Eles criavam um acampamento. Um acampamento era na divisa do município, com céu azul. O outro acampamento é aqui na Rio Central, descendo ali o Trevo Capitão, lá ali, onde passa a estrada hoje até ali. E tinha um paraguaio que chamava-se Ayala. Ele não gostava de ficar no meio dos paraguaios. Então ele veio e fez na cabeceira do rio, isso era relatado pelo pai dela, por mim, sabe? Fez na cabeceira do rio ali um acampamento para ele. E ele era muito devoto de Santa Teresa. Então ele tinha até imagem de Santa Teresa, tinha bandeiras, assim que eles faziam, mastro, assim, que o mastro punha na bandeira da Santa na frente. Né? E aí virou um ponto de referência. Então alguém que queria saber no lugar, lembrava da Santa Teresa, da Santa que está ali. E ficou Santa Teresa, chamando lá no acampamento de Santa Teresa, e o nome pegou e ficou. Aqui não tinha comércio, era só Cascavel. Não tinha, não. Não tinha? Só tinha paiol aqui, paiol velho. Meu pai fazia compra em Foz do Iguaçu. De a pé ele ia. Uhum. Daí eles pegavam e criavam, meu avô tinha criação assim, né, no mata, e eles pegavam e açúcar eles plantavam cana, e daí faziam engenho, e daí tiravam, e daí para fazer compra, e não plantava de tudo também, né, não comprava assim, trigo, assim, essas coisas, né, açúcar, nada, banha, não comprava nada, né, mãe? Nós tínhamos, criava porco, tinha um engenho para fazer doce. Sem um pouco de dinheiro dá para ir sobrevivendo. Mas que dinheiro a gente só fazia de porcos. Feijão para o gasto, a alimentação básica a gente colhia ali. Mas para questão de renda era só porco. Milho a gente plantava para tratar os porcos, e o que sobrava do ano anterior tirava-se do paiol e jogava na roça para colocar o novo milho, porque vender não vendia. Cascavel só tinha 2 casas de comércio em Cascavel, era a comercial e a sonda só. E se você fosse vender um produto igual Cascavel, não tinha para quem vender. O meu pai mesmo contava, pegava uma roupa, tinha que usar aquela roupa até o fim, porque não tinha dinheiro nem para comprar roupa.
Pegava e ia para a cidade, vendiam lá, trocava de vez o feijão, troco de açúcar, porque não tinha nem dinheiro naquela época. E para a gente ter uma farinha, né, de fubá, um arroz descascado, tinha que pôr num saco e botar um piá a cavalo e eles levar lá em São Martim para descascar aquele arroz e moer o milho para trazer o fubá. Quando um vizinho estava apurado que a planta dele estava no mato, né? Então ele vinha e chamava os outros vizinhos que queria trocar uns dias com eles, né? Então aquele que não estava muito apurado ia, às vezes ia 10, 12 pessoas lá na roça do vizinho, limpava toda a roça do vizinho, né? Aquilo era um alqueire, 2 alqueires de roça que fazia aquela época, né? Depois, então, aquela lá ficava limpa, daí eles vinham na da gente, sabe? Para limpar a da gente. Meu pai veio para cá, assim, para fazer um futuro melhor, né? A gente achava naquela época, né? Ele achava, né? Porque eu era criança, né? Mas só que a gente sofreu muito aqui. Não, aqui não se vendia nada, só se vendia um porco gordo, né? É do que a gente fazia dinheiro, então a gente sofreu muito quando era criança aqui. Ele criava porco solto naquela época ainda. Ele só roçava as capoeiras e queimava e plantava o milho. E depois soltava os próprios porcos que colhia a roça. Fazia a roça, depois trazia, soltava os porcos na roça. Fazia mangueirão grande assim de vara, só de vara, sabe? Derrubava pinheiro e partia aquelas madeiras e daí fazia aqueles mangueirão. E daí criava porco ali. Daí eles pegavam e plantavam muitos arqueiros de milho, né? Daí pegava e sortava. Daí só fechava ali quando era para vender. Meu pai, meus tios matavam os bichos dentro de casa, né? Passava a parte da casa, que era barraco, né? Passava, tirava, matava para comer. Naquele tempo não precisava ir longe para caçar, né? Era só sair em volta da casa e caçava, né? Os primeiros anos, daí tinha que tinha vaca, essas coisas, né? Tinha que apanhar o bezerrinho dentro da casa para a onça não pegar, né? O forno em cima era cheio de carne seca. Ele ficou 5 anos aqui, que comeu feijão só um dia, era só polenta e carne de bicho. Até macaco eles comiam. Até macaco. Você jogava a cabeça fora, que era muito parecido com gente, o resto comia. Não, eu só matava bicho, mas eu parte que desse para aproveitar. Nunca estraguei uma caça, nada. Essa aí enjoou até a carne de tatu. Não quis comer mais por causa de... Não dava. Ele ficou 5 anos sorteiro aqui, sozinho aqui no mato. Depois que ele achou a mãe na caçada. Conta, como é que conheceu o pai? O quê? Como é que conheceu o pai? Na igreja a gente se encontrava. Conhecemos, ele foi trabalhar na fazenda do meu pai, daí deu certo nós namorar. Ele namorava uma prima minha, mas não deu certo de casar com ela. Casei. Né? Ele, quando tinha 11 anos, ele chegaram de São Paulo, tinha 11 anos, né? Ele tinha 21 anos. Eu cansei de ver ele namorar, nunca nem pensei que eu ia casar um dia com ele. Ela casou no dia que completou 17 anos. No dia. Então ganhou eu de presente. O presente está durando até hoje. Nós namoramos 4 meses e noivamos, né? Começamos a namorar ali mês de junho, julho, não lembro direito, junho, julho, e 12 de janeiro casamos. A nossa igreja era na casa, chegava o padre, nós hospedava. Daqui, nós levava lá perto do Céu Azul. O padre achava ali, não tinha estrada, era um picadão. Chega lá, entregava para outros, né? Para outro morador, zelava do padre, sabe? Tudo, as coisas mais lindas do mundo. E o padre não ficava mais do que um dia, né? Era fazia o benzimento
Porque Rezava tinha mais missa, compromisso, fazia né? crisma, fazia batizado, tudo assim, tinha que esperar tempo para... E de graça e outra coisa, não perguntar se era casado ou amigado, como é que era. Vamos batizar as crianças. Levantava a mão. Na realidade, isso aqui, nós estamos em divisa com o Parque Nacional. Mas essa área adquirida pelo meu pai nunca foi parque. Era propriedade particular, adquirida do governo do estado do Paraná, na época do governador Moisés Lupion. Depois, meu pai já adquiriu de terceiros essa área. Mas ela é confrontante, como é até hoje, com o Parque Nacional. Olha, o meu pai ele tinha propriedades em Cruzeiro do Oeste e Umuarama. E os donos dessa área aqui eram da região de Guerê. Então é uma região próxima. Quando puseram à venda, como meu pai tinha já essas propriedades lá em Cruzeiro do Oeste e Umuarama, e soube da venda que estava à venda essa área aqui, e ele tinha interesses de vir para cá, meu pai vendeu a lavoura de café, trocou por uma fazenda de gado na região de Umuarama. E com essa fazenda de gado, ele conhecia muitas pessoas por causa da lida com o gado. Entre essa lida com o gado, ele ficou sabendo desse pessoal que queria vender essa área aqui. Aí ele se interessou em comprar. Isso aí, de repente, surgiu não por fazer uma cidade. Surgiu por um negócio, sabe? Por um negócio que foi feito, compra de terra, vender terra. Naquela época existia muito isso. E compraram terra e surgiu a ideia de fazer a tal cidade de Santa Teresa, que era dele fazer uma coisa. Mas nunca na vida teria assim, como dizer assim, com certeza que não era uma cidade planejada, né? Não foi planejado, vou comprar para fazer uma cidade. Só que aconteceu que ele chegou aqui, gostou da região, teve ideia, ele teve ideia em Cascavel, que tinha outras pessoas, amigos dele, engenheiros inclusive, e que lidavam muito com a parte de desenvolvimento do INCRA, fiscalização de INCRA, essas coisas, e conversa vai, conversa vem. Nós viemos sem saber o que nós ia fazer, nós vendemos lata, troquemos um caminhão, que era F600. Fizemos a mudança e viemos, moramos num paiol do finado tio Abílio, que era lá embaixo, na potreira, a terra tinha criação, em roda, tudo, até a gente ver o que fazia, né? Daí nós compramos um armazém, um boteco, né? Era do finado patrão. Arroz, feijão, tudo que... Farinha, bebida. Vendia para os empregados de serraria. Tinha muita serraria, né? Porque quem tinha o mando político aqui, na região, era o doutor Arnaldo Busato, que na época era o secretário da Saúde em Curitiba. Então, por intermédio dele, que foi conseguido posto de gasolina, essas coisas, a liberação dessas para a região. E começou dessa maneira. Mas havia também naquela época o termo de inveja, de ciúme, que aquilo tinha que ser para mim, não podia ser para você, invasão de terra, isso aí existia, toda a vida existiu. Nós ia jogar bola, dava medo, porque ali na Chaparral mesmo, e lá na Caraí, coisa, o cara pitava jogo com o revólver na cinta, naquele tempo tinha muito jagunço que cuidava das fazendas, né? Foi vendido um lá e comprado outro aqui. Depois foi vendido lá o sítio, né? Porque estavam prometendo muita coisa feia, daí tava só eu, né? Daí saímos. Vim pra cá daí. Agora tô aqui no meio na cidade. Estavam prometendo de matar os cachorros, que era só eu, daí fiquei lá, pesado, os outros saíram, né? Que casaram, saíram. Como é que a gente vai crescer? Se eu saísse de lá seguido pra cá, daí eu sabia, né? Mas eu só trabalhava dia e noite. Daí você sabe que no sítio tá indo muita gente à toa, né? Muita gente boba. Eu digo assim, porque não sei quem que é. Não conheço ninguém também, né?
Aí depois o pai aqui foi o primeiro morador que entrou aqui no mesmo lugar, foi ele que entrou aqui. Depois começou a entrar os outros de fora. Aqui não tinha escritura, terra, era só direito de posse. Você entrava, você marcava se esse pedaço aqui é meu e vou ficar por aqui mesmo. Daí entrando outro, entrando e um respeitando o outro. Depois que começou a vir a turma de fora, o Lupião, na época do Lupião. Daí eles começaram a querer tomar as propriedades da turma. Muita gente aí, muitos advogados por aí, foi assim. Pegaram a procuração dos proprietários para fazer a escritura e depois documentaram o nome deles mesmo. Muitos aí, foi isso aí. Essa história do jagunço aconteceu porque as terras aqui eram terras da evoluta, terra do governo. E a gente, que nem meu pai mesmo, veio aqui, se colocou lá, fez uma casa, ali ele marcava a divisa. Aí ele trazia outro vizinho daquela divisa para lá e foram se colocando, o pessoal foi se colocando. Aí quando veio a ordem da legalização das terras, muita gente ia por Curitiba e legalizava a terra lá. Como se aqui não tivesse nada, porque não constava nada, né? E aí o que acontecia? Daí quando o que tinha o documento da terra vinha, a terra estava ocupada. E aí ele queria tirar o pessoal, né? Queria tirar o pessoal dali. O pessoal não queria sair, fazer. E nem o pai dela aí, desde 30 e pouco, morando ali, né? Como é que ia sair? Não saía. E aí que começou a vir os jagunços. Meu pai já teve que comprar a posse dele, foi titulada por outra pessoa. Ele teve que comprar a terra, porque o direito de posse era dele. Na época, as terras ali tinha o Major Brandão, né? Era o Major Brandão, né, Mário? Andrade. Que é o Major Andrade, eram donos de muitas terras. Coronel Haroldo, né? Era só major, coronel, eram os donos das terras. E é eles que punham os jagunços, né? Era o seu Marins Belo, o tal de Guri da Inspetoria. O dono das terras é Capitão Ramo. Capitão Ramo, justo. Era Eles dono dessas empreitavam terras. para eles limpar, dar limpa. Mas isso aí é E uma aí coisa entravam. que dá até medo até de falar, né? Porque Dá. é uma coisa que não... Tomava, ou se não saía, tentava matar, ou se não incendiava a casa. Esse negócio de incendiar rancho, até no tempo do Marins Belo, aqui em Cascavel, aconteceu. De tomar terra aqui. Marins Belo era inspetor, não sei o que mais, e assim tinha cobertura, né? Mas que quem podia mais chorava menos. Um cuidava uma fazenda, outro cuidava outra, quando chegava era... E só tinha o nosso hotel, se encontrava ali. Finado Vicentão e o meu irmão, Boca, e tal, de Cor-de-Rosa aqui, se mataram em frente ao nosso hotel. Eles mataram o cara ali, o tal de Vicentão. Então nós tínhamos hotel ali, volta e meia morria um. E esse Vicentão era o pistoleiro mais famoso da região aqui. Eles pegaram ele e mataram. Foi construída uma escola pelos agricultores. Dividiram mais ou menos a distância para as crianças andar na aula, né? Só que essa escola nunca funcionou. Foi feita e foi... Os jagunços tomaram conta. Invadiram a escola e ninguém nunca teve aula nessa escola, nenhuma criança estudou. Então, os jagunços, eles amedrontavam, eles só ameaçavam. Agora, ali pro lado de Santa Helena, ali sim, ali mataram famílias inteiras, na Picada Benjamin, né? Por ali, que não é tão longe daqui, né? Eu vim em 54, eu já trabalhei, conheci Cascavel, em 54. Daí em seguida eu entrei no departamento de estrada de rodagem, que o chefe era o Major Oscar, era pelo Exército, que na época a construtora construía as estradas e depois entregava para o DR.
Daí em seguida eu comecei a trabalhar com patrola, com essa patrola aí, e fazia de Foz do Iguaçu a Cascavel. E teve época de eu fazer de Foz do Iguaçu ao Rio Guarani. E que Santa Teresa, quando eu conheci nessa época de 57, que está ali, eu conheci, a gente fazia parada com as máquinas aí. Santa Teresa, nessa época, não tinha nada. O primeiro ônibus que tinha em Santa Teresa era do meu tio Sebastião Agostini. Ele vendeu pro Assis Gurga, aí que começou o transporte de puxar as pessoas para Cascavel. E alguma festa que tinha também, rodeio e circo, ele levava. Pra gente ir para Cascavel, vinha uma lotação. Um ônibus do Assis, né, que é o União Cascavel, um ônibus bem pequenininho, então ele vinha e fazia a volta ali, voltava, mas vinha de manhã e voltava de noite. As primeiras linhas deles, né? Até eu tinha o piar muito doente, eu tinha que ir de manhã e voltar de noite com aquele ônibus, né? Viemos tocar um sítio aqui que era do meu mano mais velho. Era José Francisco de Souza, era o proprietário do sítio. O nome do lugar aqui era Greba 3, Colônia São Francisco, município de Toledo. Nós chegamos para o nome do sítio, Sítio Bahia, proprietário José Francisco de Souza, que no caso era o meu mano, né? Aí a Princesa dos Campos começou a fazer a linha em 68, parece, 67, 68, por aí. E a União Cascavel também. Cascavel, a Princesa dos Campos fazia de Cascavel Luz Marina. Aí eles punharam na passagem deles também Sítio Bahia. Vendia passagem pelos colônios. E aí a história do Sítio Bahia é essa aí. Chegamos, põemos o nome Sítio Bahia, porque nós tínhamos muito parente, ficou lá para o estado de São Paulo. Aquele tempo não existia celular mesmo, era por correspondência. Aí nós pegamos, põemos o nome assim, Sítio Bahia, e foi bem visto. Todo mundo acatou esse nome, ficou Sítio Bahia. Em 68 que o Assis Gurga entrou com um ônibusinho aqui. Parava no nosso hotel o Assis Gurga. Inclusive, é bom que eu levei isso aí, que eu trabalhei muito tempo preso ali com o Assis Gurga, não cobrava, né, que cobrador de ônibus eu. Nós ia lá para o São Judas, São Pedro, que fazia essa região. E ele era o motorista, o Assis. Ali São Francisco Falso a Cascavel. Era uma vez por dia só também. É às 6 horas da manhã e 6 da tarde que ele voltava. Até me emociona porque dali que eu comecei a minha vida, porque na verdade, desde criança eu sempre pensava em ser motorista de ônibus, ou lógico, se pudesse ser dono de preferência. E no dia 31 de março de 64, eu consegui aquele meu grande objetivo, até quando eu fiz um negócio com o Sebastião Agostini, mais conhecido em Santa Teresa pelo nome de Basto. Assim que eu fechei o negócio, fizemos o documento, eu cheguei em casa, eu morava aqui numa meia água, e chamei a minha esposa, falei para ela, olha, esse é o meu terceiro sonho da minha vida. Aquilo que eu imaginei desde criança, hoje não sou motorista, sou dono desse ônibus. Um ônibus caindo os pedaços, mas realmente foi aquilo que eu sempre quis, né? Aí começamos a linha Cascavel Santa Teresa, nós fazíamos 2 horários por dia, porque as estradas eram péssimas e a estrada era via linha central, e 3 horários era impossível, mesmo até porque não tinha população em Santa Teresa. Santa Teresa tinha poucos habitantes, né? Mas o que mais eu atendia era justamente a Industrial Madeireira, que tinha uma serraria muito grande. Eu saía de Santa Teresa com 2, 3 passageiros e ali sempre eu lotava. Aí, quando você queria uma comunicação para longe, tinha que ir lá no correio passar um telegrama para determinado lugar, né? Coisas urgentes, né? Coisas urgentes. O carta, né? Depois, mas primeiro o telégrafo mesmo. Então a comunicação melhor que nós tivemos na região aqui,
que foi uma coisa que serviu bastante para a população da região, foi quando já tinha a colmeia em Cascavel, já foi fundado, tinha o Darcy Israel, que era o locutor, ele tinha um programa social. Então as pessoas que iam para Cascavel, afinal de maior parte de doença internada, então eles avisavam no rádio. E todo mundo já tinha um radinho, de pilha, né? Quase todo, dificilmente uma família que não tinha um radinho. Ali já dizia, fulano de tal não volta hoje para casa, fez para papá, ou fulano teve altas, né? Ao ano, deve ser 1960, né? Porque no que eu cheguei eles já me pegaram para dar aula, né? Eu eu trabalhava lá também com aula, eu já tinha prática assim de dar aula, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até ali eu ia, bem. E depois assim, começou aqui, pois não tinha ninguém, menina, não tinha uma escola, não tinha nada. A gente também não tinha, assim, muito alunos, né? Porque não tinha muitos os pais. Os pais que tinham eram do sítio. Aqui no centro era muito pouca gente. Se tinha 6 casas era muito quando meu pai chegou. O que é mais era a colônia, né? Ela era bem grandinha. Então eles vinham do sítio para cá. E lá no sítio também tinha escolinha muito ruim, mas tinha, né? E eles se apegaram comigo, os pais, né? E confiavam em mim. Aqueles alunos vinham tudo aqui. Aí daí comecei com um horário, daí já foi formando mais um horário à tarde, né? Depois, passado o tempinho, passou a noite. Eu já fui ficando grande, eu fui pensando que era gente. Vinha, aí veio à noite, eu pegava um aparelho de som. Quantas vezes que ele vinha aí em casa, eu morava numa casa ali, ponhava uma lamparina, naquele tempo não tinha luz, para pegar uma lamparina para fora e ponhava o aparelho de som ali, uma tocadica, sei lá, e começava a dançar no terreiro, fazer aquela farra, porque não tinha outra diversão, então aquela juventude, aquelas moças, aquele rapaz. As festas eram assim, convidava, era pouca gente, né? E fazia aquela festa e dava um jantar para o pessoal e depois o baile. Era a base de risoto e porco, sabe, na banha. Fazia bastante baile, eu fazia assim nas casas, né, aniversário e tal, e tinha nas bodegas também. Às vezes era chão batido mesmo, e arrumava uma gaita ali e já fazia. O lazer era baile nas comunidades, os vizinhos, era aniversário, era surpresa que faziam, né? Quando sabiam que tinha um de aniversário, aí se reuniam os vizinhos, levava café, pão, cuca, bolacha, né? Faziam tudo em caseiro, né? E levavam para a meia-noite dar um café pro pessoal. E era baile. Meu pai, o primo do meu pai era os gaiteiros. Os gaiteiros. Então meu pai contava que eles se reuniam todos os amigos, ia na casa da pessoa, daí uns iam conversar com ele lá e eles iam no galinheiro do outro lá e pegavam as galinhas e faziam a galinhada. No outro dia que ele ficava sabendo que tinham comido as galinhas dele. E era o divertimento dele, era assim. Na sexta-feira maior eles iam fazer bagunça, os irmãos do pai, ele, os cunhados, o primo. Aí roubaram uma manjola do vizinho ali, era feito de pinheiro, aquele era pesado, levaram lá na central lá e punharam um judo na cabeça dele lá. Era toda a bagunça dele era assim, mas era sadia, né? A diversão aqui era muito boa, pai. Era futebol, uns bailinhos de barraca, como se diz antigamente. Fazia um baile de chão aí, e a diversão mais era futebol e baile. Tinha cinema também, vinha na igreja católica, vinha aqueles filmes assim, acho que era com bateria, nem me lembro mais o que era aquilo lá, mas era muito divertido. Fazia uns rodeizinhos aí também, os colões reuniam, fazia as brincadeiras, se divertia, no meio do mato, mas era divertido. Ganhava pouco, mas era bem divertido. E o meu pai, sabe, o primeiro divertimento foi o cinema. Aqui nessa casa,
Era alta, grande, era essa casa, sabe? Meu pai mandou fazer como se fosse um depósito. E naquele depósito foi posto o cinema, que meu pai gostava muito de cinema. O povo ficou bobo, vinha até do sítio, tudo para cá, sabe? Chia aquele cinema. E daí do cinema passou as bailes também, né? O povo também se divertia muito com baile, matiné, carnaval, tudo isso nós fazia. Eu me criei na bagunça, sabe? Porque meu pai levava, ele ajudava, né? Morava em Guarapava, já pensou? A gente tinha aqueles carnavais grandão lá, ficava, amanhecia pulando. Eu vinha aqui, eu era a rainha do... Já era em 70 que começou a chegar o circo aqui. Vinha as duplas, Léo Canhoto Robertinho, Zique Zeca, Teixeirinha. Então era o nosso divertimento aqui, ó, quando chegava um circo. Lá, eles ponharam um gerador para gerar luz. E eu tirei um bico e ponhei o dedo dentro do bocal. Caí sentado com choque, nunca sabia o que era aquilo. Não sabia o que era luz, né? É uma novidade aqui, é só na velhinha e pronto. Cinema é hoje ali na casa do seu Otto, era da família Vargas. Banco era que nem os bancos da igreja, era, né? Do sítio até que não, era mais o povo aqui da cidade, né? Tinha tudo que era tipo de filme, era Bang Bang, era os Bang Bang de antigamente que falavam, né? Era Mazzaropi. Nossa, o Mazzaropi era o que mais a turma gostava de assistir. Aqui nessa praça central ali tinha os coqueiros, nós instalávamos uma rede de vôlei, então a gente passava o domingo jogando vôlei. Então para nós qualquer coisa era divertimento. A primeira televisão eu não sei a data, mas eu comprei uma Colorado, aquela época era propaganda do Pelé e coisa, e daí comprei umas baterias, trazia aqui no Beto de Fuscão. Me falaram que comprar uma bateria grande e durava mais, só para dar mais trabalho para trazer e tal, por fim não durava. Quando começava a bateria acabar, o troço começava a fechar daí. E então eu encontrei muita, assim, sem a gente poder, antes da gente explicar o que significava o município de Santa Teresa, encontrei bastante gente que até tinha uma certa rejeição, no sentido de diziam que para que Santa Teresa, um lugarzinho muito pequeno, uma comunidade muito pequena, vai sobreviver de que jeito? E eu sempre fui muito enfático em dizer que Santa Teresa era um dos lugares aqui, que não era município ainda, dos distritos, que tinha melhores condições de ser município. Essa BR-277, que ia para Argentina e Paraguai e Foz do Iguaçu, que ia ser muito importante para nós aqui, e Cascavel, Porto Perto de Cascavel. Então eu fui muito questionado, mas tem Cascavel aí que é grande, está muito pertinho, e nós vamos se beneficiar por isso. Por isso nós vamos se beneficiar. Então a gente luta muito nesse sentido aí. E daí, aqueles que no começo ficavam meio assim, assim, um pouco reservado e tal, com um pouco de rejeição, mas depois no final todo mundo achou que era importante e fomos para a eleição, que daí saiu a emancipação em 89. Daí o Wilson era subprefeito. Ele era o subprefeito do distrito. E daí surgiu ele como candidato a prefeito. E tal, nós apoiamos e tudo, né? Ele foi o primeiro prefeito. A cidade cresceu muito, porque 24 anos, desenvolveu bem a cidade, né? Agora, nessa última administração, que foi trocado o maquinário que o Wilson deixou. E até então, estava todo o maquinário que o Wilson adquiriu na época de prefeito. Bom, hoje o destaque do município sempre, nos últimos anos, foi a indústria, a expectativa, quem passa na BR, vê todas as indústrias instaladas, isso aí dá uma credibilidade para o município. Mas agora está se mantendo as indústrias,
Pelo menos os empregos também estão... O povo tem bastante opção, né, para empregos. Hoje Santa Teresa, ela tem muito que já cresceu e tem muito que crescer. Santa Teresa é um município que ele é falado em outros municípios. Eu diria que hoje o município está muito bem, está muito equipado, com bastante máquinas, construções saindo também. Colocando o nosso município na história, colocando essas pessoas, esses pioneiros, todos os que ajudaram Santa Teresa a crescer. A história de Santa Teresa são muitas histórias. E para contar toda a história do povo de Santa Teresa é muito pouco tempo, mas são histórias de um povo que trabalhou, construiu Santa Teresa. Isso a gente tem orgulho de falar sobre a história de Santa Teresa, porque a gente participou. Esses dias estava conversando com a minha esposa e estava falando, quem vê Santa Teresa hoje não sabe o quanto que foi trabalhado para que Santa Teresa hoje esteja do jeito que está. Então, isso para nós é um orgulho muito grande. única coisa que mudou mais foi aquelas épocas, o pobre, o lugar do pobre era no sítio. Hoje virou o contrário. O pobre está na cidade e o sítio é dos grandes, né?
Não tem como acompanhar mais. Pequena não tem mais como acompanhar hoje. É, tudo isso, né? A gente vai falando e vai lembrando tristeza, de alegria, eu não tenho nada a falar assim, coisa ruim, sabe? Sempre coisas boas. Se eu tivesse falado isso hoje, antes pra mim, ontem eu tinha falado com ele, porque ele esteve aqui ontem de noite. Daí eu tinha que ter perguntado, né? Daí ele ia falar direito, mas eu não sei. É ruim, né? A gente se esquecer de tudo. Mas eu acho que não. É isso mesmo. Maria José de Menezes. Se é do casamento, é esse. O meu nome o certo é Jocira Córdova Otto. Otto com 2 T's, né? Meu nome é Selmir Antônio Galsa, sou mais conhecido por Milico. Meu nome é Iraci Renosto, sou viúva do Ademir Renosto. Meu nome é Roseli Terezinha Wagner Rodrigo, sou moradora de Santa Teresa há mais de 40 anos. Meu nome é Miguel Dias Bernardo. Meu falecido pai entrou aqui em 1955, né? Eu sou Joanilde Jacira Vargas Pavlak, filha de Moisés Fernandes Vargas e Francisca Vargas Matos, que vieram de Curitiba para Santa Teresa em 1959. Meu nome é Mazolino Firmo, eu vim morar aqui em Santa Teresa até tomo de aniversário dia 1970, dia 22 de abril chegamos aqui, faz 74 anos, 44 anos. Eu sou Osmar Branguete, eu vim de Videira, Santa Catarina, no ano de 1962. Meu nome é Terezinha Zeferina Lopes. Nós viemos de Santa Catarina em 1967. Meu nome é Antenor Francisco de Souza. Vindo do estado de São Paulo, eu, minha mãe, meu pai, família completa. Bom, meu nome é Dario, apelidainho. Nós viemos do sul em 55. Meu nome é Ivo Bremer, eu vim de Mirama, Santa Catarina, e dia 11 de março de 68 cheguei aqui. Sou João Maria Diniz da Silva e moro aqui já todo esse tempo. Eu sou Maria de Lourdes Diniz da Silva, nasci aqui e estou aqui até hoje. Florinda de Souza dos Anjos. Mas ela Florinda dos Anjos de Souza, fala? Florinda de Souza dos Anjos. Meu nome é Mário Soares de Paiva. Eu vim do estado de São Paulo. Meu nome é Natália Agostinho de Paiva. Meu nome é Pedro Soares. Quando nós viemos para Santa Teresa, nós viemos de Capanema, 1963. Maria Leonor Agostinho Costa. Eu me chamo José Alves de Quadros, aqui em Santa Teresa sou conhecido por seu Juca. O senhor veio e o ano? Albino José de Brito. Eu vim no ano de 1956. Eu me chamo José Manso Francisco, idade 78 anos. Nasci aqui em Santa Teresa. Meu nome é Francisco Assis Veiga. Nós viemos de Piranga, no Paraná. Meu nome é Braulina Oliveira de Freitas. Eu sou nascida e criada aqui em Santa Teresa. Aqui foi um lugar triste, nós éramos 14 irmãos, nós sofrimos para se criar aqui nesse lugar. Aqui tinha só o morador, que era o Eduardo Agostinho, nesse lugar. Para fazer compra, essas coisas, tudo era lá em Cascavel. E a cavalo ainda, porque não tinha condução. Não tinha. Ixi, aqui foi
não sei como é que a gente tá